eu vou só contextualizar um pouquinho. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo. Hoje a gente está aqui no espaço do Age 360, que é o nosso lançamento aqui da G7, onde a gente tem um universo de coisas que trazem esse projeto e tornam ele muito especial, né? Então, a gente é um projeto que ele prima pela qualidade de vida das pessoas e ele tem 7 pilares, onde um dos grandes pilares dele é a sustentabilidade. E hoje a gente está fazendo uma experiência voltada para a questão de sustentabilidade, onde a gente tem uma convidada muito especial, de quem eu tenho um carinho gigantesco, que é a Renata Tilly, a paisagista que faz todo esse projeto e trazer, ela fala em verdear a cidade, né? Então, e a gente vai fazer uma experiência hoje bem gostosa, de tentar entender um pouco, saber um pouco mais de como foram as escolhas e os desafios desse projeto, de trazer a questão do verde, da sustentabilidade, da consciência e da responsabilidade urbana, que é construir um prédio, dentro de um contexto, de uma harmonia com a natureza. E a gente vai fazer uma experiência aqui onde a Rê vai contar um pouquinho, a gente vai aprender como é que a gente cuida desses seres que tornam esses lugares mais especiais. E eu também queria dividir aqui com vocês, para começar esse dia, onde a gente tem, dentro desse universo, dessa consciência sustentável, acho que a gente tem que fazer também uma consciência sobre o nosso, né, não adianta fazer as coisas para fora, a gente tem que fazer as coisas para dentro. E um dos pequenos projetinhos aqui que a gente vem fazendo em relação a consciência local é o que a gente chama de o nosso Welcome Drink do Age 360, que é um drinkzinho de boas-vindas, que é o drink que a gente chama de drink do vizinho, onde a gente tem uma pessoa super especial que vende o principal insumo desse drink aqui do lado e que o Adriano vai explicar um pouquinho para vocês. Então eu vou só abrir um pouquinho com esse vídeo para vocês entenderem o que é o drink que vocês estão tomando. E aí eu vou chamar a Rê aqui para a gente fazer um workshop Mãos na Terra, né? De entender um pouquinho sobre esse conceito desse projeto. Então eu agradeço muito pela presença de todo mundo e a gente vai estar disponibilizando esses vídeos nos nossos canais, nas nossas redes sociais e também na nossa revista do Age 360, que ela também é uma mistura de offline e online 360 graus. Então sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem. Meu nome é José Tucholsky, tenho 70 anos e aqui eu estou trabalhando desde 1997, há 23 anos já. Foi em 1997 que eu estava desempregado, daí eu me deu a ideia de colocar o caldo de cana aqui. E graças a Deus me dei bem, que eu peguei uma boa freguesia, inclusive veio até o Ratinho aqui já tomar caldo de cana aqui, jogadores de futebol. Eu fiquei muito satisfeito quando eu soube, né, que eles iam fazer drink com o meu caldo de cana, porque eu me sentia assim honrado. É uma coisa assim para mim que é novidade, né? Então daí eu fiquei muito satisfeito com isso aí. Eu gosto, na verdade, de pesquisar sobre produtos nacionais, regionais, frutas aqui da Mata Atlântica, trazer para a alta coquetelaria produtos que você pode encontrar em qualquer lugar, como um caldo de cana. A ideia de primeiro utilizar gin, porque é uma bebida leve, bem herbal, combina bastante com caldo de cana. A gente utiliza também xarope de gengibre, que traz picância para o coquetel, e um toque de cardamomo, que também é perfumado. A ideia toda era criar um coquetel bem perfumado, que combinasse com caldo de cana. E aí um toque de tônica para deixar tudo mais leve. Ele viria a ser uma variação de gin tônica, bem floral e perfumado. Por isso a gente utiliza uma pétala de rosa para finalizá-lo. Fizeram calçada nova aqui, plantaram grama e até se preocuparam que iam me tirar daí, né? Mas graças a Deus a dona Andresa falou aí comigo aí e a gente vai continuar aí, né? Tirar ele daí pra quê? Jamais! Pra quê, né? Pelo contrário, as meninas estão todas fazendo umas plaquinhas, ajudar a ter uma comunicação visual mais legal, a gente quer que ele vire o fornecedor de caldo de cana da obra. Pelo contrário, né? Claro. Acho que é um senhorzinho que tá aí, a gente fala que foi ele que descobriu essa esquina aqui, muito antes dos grandes incorporadores, então muito bacana. Trazer ele. Mas então eu quero chamar aqui minha Vamos brindar, né? Com caldo de cana.
Saúde, obrigada pela presença de todos. Rê, obrigada pela tua presença. Obrigada. Ainda mais num cenário, né, que a gente sabe que todo mundo para sair de casa é com essa chuva, né? Como você falou, né, a gente vai ficando mais seletiva. Vai. Então, eu para me movimentar só quando vale a pena. Isso mesmo. Então, eu deixo o show com você aqui. Acho que a ideia é você transmitir a tua paixão e o teu conhecimento para que a gente aprenda um pouquinho como é que a gente pode esverdejar as cidades por aí. Vamos. Então vou dividir com vocês um pouco da minha paixão. Bom, então, primeiro, eu não sou uma jardineira, eu sou uma paisagista. E por isso até, talvez eu vou solicitar a ajuda dos meninos, porque às vezes precisa de um pouco mais de força do que eu tenho nas mãos. Mas a força que eu tenho não está nas mãos, está no meu coração. E eu fiz o ED 360 com o coração, porque não é possível pensar na natureza se você não tiver paixão por ela. Nós somos a natureza, nós não somos parte dela, nós somos ela mesma. Então, eu sou apaixonada por gente, assim como eu sou apaixonada por plantas. E foi isso que me fez chegar até aqui. O sonho foi a paixão. E foi assim que eu projetei o ED 360. Aonde eu imagino que eu esteja colocando ali qualidade de vida. Uma qualidade que você só encontra quando você está em contato com o verde. O verde acalma, o verde é a cor da cura, o verde acolhe e tudo que a gente precisa é só observá-lo para que ele nos traga de volta, para que a natureza nos traga em retorno, em agradecimento, a exuberância. Então, não é possível se ter uma paisagem sem o cuidado deste olhar. E não um cuidado técnico pura e simplesmente, mas um olhar do cuidar. É como cuidar de um animal, é como cuidar de uma pessoa. Se você só der tecnicamente tudo que ela precisa, alimento e tudo mais, educação, mas se você não der amor, você não terá de volta a mesma coisa. Então, é com esse amor que eu criei essa paisagem e com esse cuidado. Escolhendo plantas que suportassem estar nessa situação urbana, numa profundidade de terra limitada. Então, tivemos que escolher plantas que tivessem raízes pequenas e nos trouxessem exuberância apesar disso. Plantas que suportassem estar em todas as faces deste prédio que está inteiro vestido de vegetação. Então tem hora que ele recebe sol da manhã, tem hora que ele recebe sol da tarde e na parte mais baixa do prédio ele tem uma ventilação, um vento, né, bem menor do que ele terá lá em cima a 130 metros de altura. Estamos num dos pontos mais altos da cidade e quanto mais alto o vento, mais frio ele se torna. E então eu tive que escolher espécies que suportassem o vento, que suportassem estar lá em cima com pouquíssima raiz e que ainda assim vestisse esse prédio. A 70 metros a gente tem uma vegetação que é a área comum, tem piscina e tudo mais, que é no 21º andar, e no 22º a gente tem um lugar para apreciar o pôr do sol, essa luz incrível que Curitiba traz para a gente do pôr do sol. Ali a gente também teve que escolher plantas que não tivessem resistência ao vento, porque senão vai sair tudo voando por aí. Então tem que ser plantas que se movimentam com o vento. Então o que você não pode impedir, você tem que se adaptar. Então essas plantas têm que ter um movimento, o vento tem que passar por elas para que ele não seja um inimigo, e sim só mais um elemento da natureza, para as plantas não saírem voando por aí. Então eu escolhi algumas plantas para a gente manipular e ver como é que elas têm, qual é a raiz, qual é a resistência e porquê da escolha delas, tá? Então vamos começar a falar da primeira planta, que é uma planta que inclusive tem uma mitologia, que é a espada de São Jorge. A espada de São Jorge é uma planta
que é uma Sansevieria trifasciata. Vou mostrar. Bom, eu vou mostrá-la primeiro aqui, ó. Isso é uma Sansevieria trifasciata. Existem várias plantas dessas. Tem umas que tem a borda amarela, tem uma Sansevieria que é redondinha, que tem vários tipos. Tem umas que nascem de forma espalmada, tem outras que nascem em tufinhos, como essa daqui. E essa, inclusive, é uma que está em flor. Olha que beleza, essa aqui está em flor, dá para vocês verem? Então, eu estou mostrando essa para vocês verem que numa profundidade de terra muito pequena, essas raízes estão entrelaçadas entre elas. Eu vou mostrar, eu tirei um vaso desse antes de começar, para vocês verem como é que é a raiz. Então, a raiz é assim, ó. Veja lá. A raiz dessa planta é assim. Ela nasce que nem bambu. Sabe, bambu? O bambu tem duas famílias. A família que nasce agrupada, então eles nascem todos como se fosse uma colônia. Ele vai fazendo toceira. E o que nasce espalhada. Então, a raiz solta uma aqui, que são os invasores. Então, você planta um bambu aqui, daqui a pouquinho tem um bambu lá no vizinho, porque ela vai andando. Porque o bambu, ela é uma gramínea. Ela é a gramínea que ficou grande. Então, imagine uma grama que atingiu a altura de um bambuzal, por exemplo. Então, essa é uma planta que tem um comportamento parecido. Tá vendo? Ela solta as raízes assim, ela anda aqui, daqui a pouquinho aqui ela solta outro brotinho desse. Entendeu? Aqui, ó. E assim vamos indo. Então, aqui tinha uma irmãzinha dela nascendo aqui, assim, ó. Dá para entender? É isso. Então, você não precisa plantar muitas. Se você plantar poucas numa área, daqui a pouquinho ela vai invadir o espaço inteiro. E elas crescem em altura também, uma altura limitada. Então eu trouxe essa daqui para a gente fazer um vasinho, para a gente ver como a gente precisa, o que ela precisa, essa planta. Ela precisa de areia, ela precisa de solo drenado. Tá vendo? Ela precisa, não pode ter um solo compactado. Ela precisa que as raízes dela tenham areia e que a água não fique parada, porque se parar vai apodrecer isso aqui. Ok? Então vamos lá. Eu vou fazer um vasinho para vocês verem. Vocês querem experimentar fazer um? Vocês não querem experimentar fazer um comigo? Sim. Ah, ótimo. Então vamos lá. Eu vou dar para vocês as mudinhas e vamos fazer um vasinho desse e vamos fazer um vasinho dessa outra aqui. Essa outra aqui é um aspargos. Ela nasce de forma diferente do outro. Então, peraí. Vou fazer sujeira aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tem um plástico para mim aqui? Vai. Tem aqui, ó. Espera um pouquinho que eu vou dar um tratinho aqui. Você pega aí, Ali? Ali vai ser melhor se a gente puser isso aqui. Então, a Sansevieria cilíndrica, que é a espada de São Jorge, que no candomblé ela é usada para várias coisas. Ela tira mal-olhado, ela dá banho, né? Ela dá sova, ela dá sova. Ela serve para várias coisas, né? Tem várias mitologias dessa planta, né? Mas é uma planta de proteção. Então, e como ela é uma planta que vai tão bem no sol como ela vai na meia sombra e na sombra, nós vamos ter em todas as faces do prédio essa planta. Outra coisa, ela é de difícil desidratação. Ela precisa de pouca água, não precisa de muita água, como eu disse, porque senão as raízes apodrecem, e ela desidrata muito pouco, razão pela qual ela foi escolhida, ok? Essa planta que se chama aspargos, asparagos, é o nome científico dela, tá? É o asparagos merci. Porque tem vários tipos de asparagos, tá? Densiflorus merci. Não importa muito, porque olha só, o que importa é você lembrar que ele se chama rabo de gato. Isso parece um rabo de gato. É mais fácil de guardar, né? Do que asparagos densiflorus merci. Ninguém precisa, né? Porque nem eu lembro os nomes científicos todos.
que é latim, ninguém merece. Então é assim, isso chama-se aspargos rabo de gato. Não é de comer, não é de comer, é só de ver, tá? Embora tenha um nome apetitoso. Então, essa plantinha, nós vamos agora ver como é que é a raiz dela, tá? E por que ela também foi escolhida. Você tá muito bonita, de luvas, combinando com a roupa. Você veio pronta, né? Lógico. E o teu branco? Um dia do branco, que você veste branco. Ah, no meu dia de quarta-feira. Hoje eu deveria estar de branco, mas eu pedi licença. Eu pedi licença para o meu centro de cabeça. Eu nunca esqueci da nossa primeira conversa. Que você me contou do branco. Eu visto. Quarta-feira eu lembro do branco. Eu visto branco de quarta-feira porque em respeito ao meu centro de cabeça, que é em Ansan. Dia dela é quarta-feira, né? E hoje eu tive que pedir licença a ela, porque eu deveria estar de branco, mas devido à temperatura e a situação, eu trouxe uma roupa branca, mas eu falei, não vai dar. Trabalhar com terra, com chuva e frio, eu mudei. O modelito. Ela entende, porque a gente tem uma conversa direta, sabe? Mas elas temos uma conversa direta. Bom, então observem, essa planta tem essa raiz. Alguém arruma uma tesoura para mim? É possível uma tesoura? Não. É possível. Olha que beleza essa tesoura. Serve essa também. Vamos ver se essa aqui funciona, senão eu te pego a sua, tá? Nós deveríamos ter aqui uma tesoura de poda, de planta, mas a gente não tem, então nós vamos fazer sem ela, tá? Essa é uma planta que solta essa batatinha, tá vendo a batatinha que ela tem? Então, dessa batatinha, com essa batatinha, ela vai se fixando no solo. Então, é uma planta que também cresce com pouca raiz, tá vendo? Ela vai se adaptar à nossa situação nas fachadas, que nós temos jardineiras que não são muito profundas. Ela não vai sair voando, porque ela tem esse peso também da batatinha. E é uma planta que também suporta o vento. Então, ela aguenta a desidratação. Eu vou cortar porque eu vou fornecer para vocês. Se vocês quiserem tirar para mim as outras plantinhas, acho que seria legal. Que assim eu passo isso aqui para alguém. Do vasinho, porque tem as meninas que vão fazer ali também. A gente pode plantar. Então, essa aqui eu vou cortar. Cada uma escolhe uma, vou... Ou dá para plantar as duas no mesmo vaso? Não. Uma para cada vasinho, porque o vasinho que nós vamos fazer é um vasinho pequeno. Tá certo? Então, outra coisa. Quando a gente transplanta uma planta, elas são como nós. Né? As plantas, elas sofrem mudanças. Você muda de casa. Você está ótima numa, aí você muda de casa. Até você se adaptar ao seu segundo lar, leva um tempo. Então, as plantas também. Não exija que essa planta vai estar linda, maravilhosa, imediatamente depois que a gente puser ela nesse vasinho. Talvez ela dê uma reclamada. Eu estava tão bem onde eu estava, sabe como é que é? Então, elas levam um tempo para se adaptar. Todas. Né? Além de sofrerem a desidratação. Então, vamos começar com o vasinho de vocês. Vamos colocar a argila expandida no fundo. Pede para soltar essa daqui também para mim, do mesmo jeito. Oi? Bolinhas são as argilas expandidas. Porque planta precisa de drenagem. Por que planta precisa de drenagem? Planta morre com excesso ou com falta d'água. Se vocês não fizerem dreno no fundo de um vaso, a água para no fundo, não tem como drenar, e ela vai parar a água no fundo, ela vai apodrecer as raízes, tá bom? Então tem dois jeitos de matar uma planta, ou é afogando ela ou matando ela de sede, ok? A argila expandida é essa aqui? Aquela mantinha se chama bidim, que eu não recomendo para fazer vaso nenhum. Porque ela é uma manta, um geotéxtil que foi desenvolvido para encosta e não para áreas planas. Então ela tem que ter uma inclinação para funcionar.
Se você fizer isso no fundo de um vaso que é plano, ela vai comatar e as micropartículas de solo vão entrar nela, vai virar uma pedra. Sim. Não é verdade? Pronto, esse aqui. Obrigada. Olha, e nós temos um terceiro elemento. Então, posso dar um para você? Posso dar? Ó, então, com essa daqui, nós vamos fazer 2 vasinhos. Ó. Um tantinho suficiente. Isso, assim, ó, uns 3, 4 centímetros. 3 centímetros, assim. Isso, é o suficiente, é o suficiente. Né, para cobrir as bolinhas por onde sai a água. Pronto. Você já pegou a sua. Agora você vai misturar um pouco de areia no fundo. Em cima da argila você vai pôr a areia. Daqui, devolve. Eu continuo com ela na mão, né? Não, põe em cima da argila expandida. Pronto. Pronto. Agora areia, né? Então é a argila. Isso, e depois obrigada. tem o quê? Areia. Areia e depois o solo e depois o substrato. Quem é o substrato? Qual que é o Muito prazer. Substrato é assim. Não, mas qual que desses dois é o Aqui, substrato? ó. Hoje que esse de cá é a terra ou ao contrário? Esse é a terra e aquele é o substrato. O substrato acho que é mais claro que a terra. É, A terra exatamente. É um preto mais puro. Então essa aqui é A terra, uma outra coisa. Existe um equívoco achando que terra preta é terra de qualidade, tá? A terra pode ser preta e não ter qualidade alguma. Como pode ser vermelho e ter muita qualidade, pode ser amarelo e ter muita qualidade. A cor não define obrigatoriamente a qualidade de uma terra, tá? Areia até cobrir. A areia você cobre a argila com areia. Cobre assim uma camadinha de uns 2 centímetros. Enquanto isso eu vou brindando aqui o seu, como ele chama, o seu fulano que fez esse? Seu José, um nome difícil de lembrar. Então é areia. areia, daí eu substrato. Pronto, pôs a areia, pronto. Agora nós vamos colocar a terra e o substrato e misturar a terra com o substrato. Areia não, a areia vai ficar intocável lá no fundo assim. Ah, daí então é terra. 2 centímetros já. Soca areia ou não? Não precisa socar nada. Deixa ela solta. Livre, leve e solta. Isso, entendeu? É isso aí. Livre, leve e solta, que nem a Rita Lee, deixa aí até a areia. Agora em cima da areia você vai pôr a terra e o substrato. Você põe a terra, até não muito, porque nós vamos agora colocar a planta. Por que que a gente... não põe tudo, porque agora nós vamos pôr a planta. Peraí. Renata, só me diga uma coisa. Tem certeza, então, que o mais pretinho é a terra e o mais clarinho... Tanto faz, isso tanto faz. Nesse momento, tanto faz nessa quantidade. Nem se preocupe que é tanto faz, tá bom? Mas o substrato, o que é? É uma terra... É uma terra enriquecida com... Minhoca. Pode ser que tenha minhoca, mas quando ela é esterilizada não vai ter minhoca nenhuma, tá? Tá. O substrato, ele normalmente é uma terra que já está enriquecida com os nutrientes necessários para a sobrevida desta planta, tá certo? Então agora você vai completar com a terra. Isso. Aí depois, por último, você joga um pouquinho de substrato, depois molha e deixa escorrer. Ela vai assentar. Aí você completa com a terra. E nós vamos fazer essa aqui. Vem, traz o seu vasinho que nós vamos fazer aqui. Vem cá. Põe aqui, vamos fazer. Então, agora a gente vai plantar isto. Você vai ter que pôr um pouquinho de terra aqui no fundo. Cadê a nossa terra? Deixa eu pegar a terra. Então vai. Então, isso é uma aula de jardinagem, tá? De como fazer um vasinho. Muito bom, porque eu já tava fazendo errado. Obrigada, eu vou focar aqui na minha obrigada. Tudo bem. Vou focar aqui. Ó, aqui já tem terra e substrato. Ótimo. Então, agora... Pronto. Ali tá areia lá embaixo. Tem importância. Tá ótimo, areia. Então, agora vamos plantar. Isso assim. E você vai completar isso com a terra. Ops. Tá joia. Eu deixo ele em pezinho daí. Isso, você vai pôr na terra e vai deixando em Vou pezinho. moldando ele. Isso, tá bom? Acho que assim ele vai ficar melhor. Agora ficou melhor.
Esse aqui Tá. e esse aqui. Vai. Pronto. Deixa eu lá. Força. Olha só. Pronto, agora, meninas, quem vem aqui fazer agora esse vasinho? Vai lá, Alice. Segundo vasinho. Agora vamos lá. Então você vai pôr assim, assim, Se você assim. aqui atrás, do lado da Renata, pra não ficar de costas pro fulano só. Ali, ó. Vem cá. E daí joga a terra por cima? Agora você vai jogar a terra aqui e um pouquinho de substrato e você vai ter seu vasinho. Então, ó. Vai lá. Vai lá. Eu levo, já terminei. Isso, agora você deixa de Só te pezinho. apresento o final dele. Isso, vamos ver se você fez tudo direitinho. Quem vai fazer esse aqui agora? Ó, vem. Esse aqui, ó. Tem mais um aqui. Vai atrás do balcão também, ó. Essa é uma planta que ela se multiplica por semente. Dá uma sementinha vermelhinha, bem bonitinha. Por que você corta as batatinhas pra ela não ficar muito grande? É porque a gente vai pôr ela num vaso menor, confere? Ela vai soltar outras batatinhas. A gente está tirando de um maior para um menor, o que não é correto. O correto seria desse tamanho para maior, ou daqui para o solo. A gente só está fazendo isso para poder caber dentro do vasinho. Entendeu? Porque senão não entra no vasinho. Pronto. Agora você pôs muita terra aqui. Você vai ter que tirar essa terra para poder ter o espaço para a raiz. Tome lá. Já leva e já completa. Agora, alecrim. Quem vai ganhar um alecrim? Eu quero. Vem. Então agora você faz o mesmo processo que você viu as amiguinhas fazendo. Aqui, ó. Você vai pôr terra. E como que é essa raiz do alecrim? Por que o alecrim dá tanto assim? Como- Em tudo quanto é lugar. E dá tanto em tudo É. quanto é lugar? É, porque alguém plantou, não dá tanto. Não? Não dá tanto. Aqui, ó. Ah. Assim, você vai completar com a terra e vai... Ele não pode afogar. Ele tem que ficar assim. Ah, então no tem que nível- botar um pouquinho mais alto. Isso, um pouquinho mais alto, porque depois ele afunda. Tá. Pronto, vai lá, põe a terra, o substrato e planta. Aqui tem mais um alecrim, ó. Ah, sobrou um aqui. A Ana, falta a Ana. Aqui, quem... Aqui é um espada de São Jorge. Vendo? Agora você vai fazer a mesma coisa. Não vou conseguir tirar. É uma delícia mesmo. Eu não sei fazer nada com luva. Mas com a mão mesmo. Tudo bem. Renata, Oi. a Márcia Plana, ela fez uma pergunta aqui na live, que ela disse que ela colocou a espada de São Jorge dela na face norte do prédio e ficou amarelo. A jardineira tem sistema de irrigação automática, ela quer saber por quê. Porque o sol está queimando esta planta. Ela queima, ela muda de coloração. E às vezes a espada de São Jorge que ela tem, pergunta se é da mesma espécie, porque essa é bem verde. Tem umas que são verde e amarelas. E o sol é capaz de queimar isso. Estou achando que ela deve ter... Eu não sei responder tudo isso. Então, ou é outra espécie, porque tem a amarelada, ou esse sistema de irrigação, se não estiver funcionando, ela está carente de água, porque se ela recebe muito sol, talvez ela precise receber mais água. Tem muitas variantes. Muitas variantes. É mais ou menos como você ir no médico e falar por que eu tenho espinhas. É porque você come chocolate? Não, pode ser porque você come chocolate, pode ser que seu intestino não esteja funcionando bem. Muitas coisas podem estar. Pode ser que você não esteja se hidratando. Então teu intestino não está sendo lavado. Então é mais ou menos que nem medicina, sabe? Você tem que observar o paciente para depois dar um diagnóstico. Muito difícil eu falar daqui porque está amarela a planta dela. Mas para ela observar a irrigação, se está sendo suficiente, apesar de ter irrigação, e se é da mesma espécie. Obrigada.
Bom, então, agora que vocês já fizeram a plantinha de vocês, o que falta? O que está faltando? Aguinha. Falta o elemento, assim, planta. Planta precisa de várias coisas para existir. Terra com qualidade, terra alimentada. Obrigada. Uma terra alimentada, o que quer dizer isso? Que tem os nutrientes suficientes para que ela exista. Nós precisamos de vários nutrientes. Né? Então, para nós não adoecermos, nós precisamos comer. Nós somos o que comemos, as plantas também. Sempre imaginem um mundo vegetal igual ao seu. Então, para uma planta ser saudável, ela precisa comer direito. Então, o que é comer direito? É comer tudo que uma planta precisa, que eu não vou agora descrever quimicamente todos os elementos de um solo rico, mas ela vai precisar disso. Nitrogênio, vai precisar... E esse substrato tem isto. Ele tem isso para essa quantidade de terra e essa quantidade, essa planta. É o substrato para plantio de vasos. É diferente do suficiente que você precisaria ter para um plantio de uma área muito grande. Bom, mas, então as plantas precisam de bom alimento. Elas precisam ser hidratadas. Água, elas precisam de luz. Então, sabe aquela história de que os arquitetos projetam embaixo de uma escada, eles não sabem o que eles fazem com o buraco que fica embaixo da escada? Eles pegam e fazem um jardim? Sempre. Isso é um equívoco, porque embaixo do jardim, embaixo da escada, normalmente não passa luz. E mesmo que passe, que tem um vidro que passe do lado dessa escada, o lado de dentro da planta, o lado de dentro da casa, planta procura luz. Então eu planto uma coisa aqui. A luz vem de lá. Você acha que a planta vai virar para o escuro? Não, ela vai olhar só para onde tem a luz. Então as costas dela vai ficar para o lado de dentro da casa. Então, planta sem luz não acontece a fotossíntese. Então é aquela coisa que o decorador faz, aqui você põe a planta bem no buraco onde não cabe mais nada, onde não tem luz. Não rola. Então, um vaso dentro de uma casa, eu aconselho vocês a irem virando o vaso devagar. Então, uma semana ele está aqui, ó. Uma semana eu estou aqui, a luz está vindo de lá. Na semana seguinte eu estou aqui, a luz está vindo de lá. Essa planta está tomando luz desse lado. Aí você vai virando, entendeu? E aí você vai virando, e aí você volta para o mesmo lugar. Isso significa que a planta recebeu luz por todos os lados. E não, ela fica um ano olhando para lá e ela vai ficar assim. As plantas se inclinam para a luz. Exceto numa situação muito interessante. Numa plantação de girassóis, foi colocado uma experiência de muitos anos atrás, no começo do século passado, música clássica nessa plantação. E as plantas ficaram lindas. Como as vacas dão mais leite quando elas escutam uma música harmoniosa. Eu citei a música clássica, mas pode ser qualquer outra música harmoniosa. E fizeram numa plantação de girassóis, que estão sempre olhando para o norte, para onde tem o sol, onde eles se põem, colocaram heavy metal. Pus as plantas, os girassóis que estavam todos olhando para o norte, eles se viraram ao contrário, porque o som vinha de lá. Então, observem, as plantas têm uma vibração. E essa vibração, ela acontece sem palavras. Essa sensação nós temos. Nós temos quando entra alguém num ambiente que tem uma energia pesada por alguma razão. Ela vem de uma situação que carrega com ela um rancor, por exemplo. E é inexplicável que mesmo sem ela dizer palavra alguma, as pessoas percebem. As pessoas percebem que tem alguma coisa errada ali. As plantas também percebem. Elas não falam, graças a Deus. Porque eu, por isso, amo mais as plantas. Elas não falam.
Elas só se manifestam, porque as palavras elas distorcem. Né? Então, o silêncio é uma maravilha. O silêncio é uma bênção. E, portanto, amar as plantas é um exercício de observação e de afeto. E dioturno, todos os dias. Eu olho para elas, todos os dias, eu observo e aprendo com elas. Porque não existe uma igual à outra e não existe regra. Como molhar uma planta? Não existe regra. Eu molho uma planta quando ela precisa de água. Eu também só tomo água quando eu tenho sede, sabe? Então, se está úmido o tempo, como hoje aqui em Curitiba, não precisa, se parar de chover 2 dias, você não precisa molhar o jardim. A terra está úmida. A umidade está no ar. Então, mas se está um calor fortíssimo e não chove há 40 dias, lógico que elas precisam de muito mais água e com mais frequência. Não existe regra para o ser humano e não existe regra para as plantas. Então sempre olhem para elas como vocês olham para vocês. É o melhor jeito de cuidar de uma planta. Dentro dessa sacolinha tem um cachepôzinho de um couro vegetal para vocês colocarem o vasinho, que foi um sacrifício a gente conseguir esse vasinho desse tamanho para caber dentro desse saquinho. E agora que a gente conseguiu, eu esqueci de contar. É um saquinho maravilhoso que é feito de um couro vegetal, esse, que é dessa empresa chamada Cria Casa, que é de uma turma muito bacana, muito criativa de São Paulo e que eu trouxe para vocês. Então a ideia é colocar o vasinho aqui dentro? É um cachepôzinho. Quando vocês forem molhar essa planta, vocês tiram o vasinho, molha elas em algum lugar, deixa escorrer. Mas deixa um pratinho dentro? Pode deixar, se ele não tiver úmido, né? Rê, então eu vou finalizar aqui com você, ó. Só pra gente terminar aqui. Então, Rê, aqui a gente fez com todo carinho todas as plantinhas e a gente vai colocar aqui. Precisava pôr um pouquinho de argila expandida no fundo porque vai afundar. Pera, dá licença. Aqui mais? Aqui assim, sabe por quê? Porque ele é mais fundo do que o vaso. Entendi. Assim, tem que ter. Não, eu posso dobrar ele mais. Pode. Rê, muito obrigada. Foi muito gostoso aprender também. sobre o amor das plantas com Eu você. também gostei de dividir isso com vocês. Esse Muito é o resultado obrigada. do nosso workshop. E fiquem ligados aqui, que a gente sempre vai ter as experiências do universo aí de 360. Semana que vem a gente tem mais uma por aí, falando sobre localização com a Paola, da Nomad Roots. Vai fazer um safari urbano sobre como Curitiba também é uma das localizações mais incríveis e lançadora de tendências aqui no Brasil e no mundo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço.